Vibe Mundial FM. Como superar o medo? Quando o medo é nocivo. Então, esse é o tema de hoje. Vamos falar de medo? Medo. Quando o medo, ele se torna nocivo. Então, todo mundo tem medo? Sim, todos nós temos um pouco de medo. E um pouco de medo é cautela, é cuidado, mas que medo que é importante a gente trabalhar, aquele medo que nos limita. Medo do novo, medo de alguma coisa ruim acontecer. Mas de todos os medos, ouvinte, o pior é o medo de ser feliz. Você tem medo de ser feliz, ouvinte? Tem medo de ser feliz? E a gente pensa, que frase mais esquisita. Medo de ser feliz. Como a gente pode ter medo de ser feliz? Não é? Porque ser feliz é uma coisa boa. E medo a gente tem de quê? De coisas ruins, de perigo. Será que a gente pode ter medo de ser feliz? Sim, a gente pode ter medo de ser feliz. Por quê? Porque é uma crença limitante que tá lá. E muita gente, viu? Muita gente tem essa crença lá no inconsciente. E aí, essa crença é a pior de todas, porque se eu tenho medo de ser feliz, eu não tenho prosperidade. Se eu tenho medo de ser feliz, eu não tenho felicidade no amor. Então, de todos os medos, esse é um medo muito negativo. E como é que a gente pode ter o medo de uma coisa boa? Porque em algum momento aquilo se tornou negativo, né? De que forma? Quando você tá lá, você... Beijo aqui, Fernanda, pessoal aqui do Instagram, minha aluna, beijo, Fátima, né? Quiserem postar com suas perguntas aqui pelo Instagram, eu respondo aqui ao vivo pra você. O tema de hoje é medo do futuro, medo de ser feliz. Então a gente tem que se autoconhecer pra saber qual é o nosso medo. Medo do futuro. Então a gente tem que entender o que a gente carrega, né? Eu vou falar um pouquinho de um caso de um paciente que ele tinha problemas financeiros. E ele falava assim, eu não sei o que acontece, eu faço tudo direitinho, eu trabalho, eu me empenho, eu busco, mas a prosperidade e o sucesso não vem na minha vida. E a gente foi pesquisar que ele sentia muita culpa lá inconscientemente. Quer dizer, conscientemente ele queria o sucesso, conscientemente ele queria a prosperidade. E todo mundo aqui, né, ouvinte, a gente quer felicidade, né? Quem quer ser feliz? Todo mundo quer, não é verdade? A gente quer, só que tem a questão, né? É isso que eu explico lá no meu curso, que é 5% consciente, e 95% inconsciente. Então, quando é inconsciente... O inconsciente domina a nossa vida, então a gente precisa conhecer o que está lá dentro. Então, tinha essa crença, culpa. Por quê? Porque toda a família passava por privação, por dificuldade financeira. E ele tinha medo de prosperar, ele se sentia culpado em prosperar, né? Eu sei que parece estranho, mas ele sentia, porque toda a família passava por dificuldade. Quando ele tinha a possibilidade de viver uma vida com fartura, de fazer uma viagem, de fazer algo legal, ele se sentia culpado. E isso bloqueava o quê? Bloqueava a prosperidade, bloqueava o caminho dele. Então a gente tem que tentar entender quais são as nossas crenças, quais são os nossos obstáculos, entender o que está dentro da gente. Só que a gente tem outro tipo de medo. Quando o medo é um medo, vira uma fobia. Fobia e medo não são as mesmas coisas. A fobia é algo específico, né? Fobia de altura, um medo exagerado, um medo inconsciente, fobia de rato, fobia de gato, fobia de lugares apertados, claustrofobia, né? Então, aí já é algo que a gente tem que tratar,
né? E a pessoa fala assim, poxa, mas eu conscientemente não quero ter medo. Eu conscientemente não quero esse comportamento. Mas tem algo ali. Então, como aquele símbolo ativa alguma coisa que está lá no inconsciente. Alguma coisa que está lá na mente do paciente. Então, a fobia traz muito sofrimento. A gente vê bastante caso de síndrome do pânico, né? Onde a pessoa tem fobia, dispara, medo de morrer, medo do novo, medo do futuro, medo de assalto, medo de ficar doente, né? E então, aí nesse caso precisa de um tratamento, né? Então a gente tem que tentar entender qual é o nosso medo. Mas de tudo que a gente tem que olhar, ouvinte, a gente tem que olhar o medo que nos paralisa. Qual é o medo que nos paralisa? Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que